Graça e paz, eu sou o apóstolo Hugo Leonardo e você entrou no episódio mais profundo da série Guerra Invisível. Hoje iremos estudar um dos territórios mais atacados do mundo espiritual, a visão. E aí nós temos a visão mental, a visão física e a visão espiritual. Se o diabo não consegue te derrotar pelo que você sente, ele tenta te destruir pelo que você vê. E se não consegue pelo que você vê, ele tenta pelo que você imagina. E se não consegue pela imaginação, ele tenta obscurecer sua visão espiritual para que você não veja o que Deus está fazendo. Fica até o final desse episódio que você vai aprender como guerrear através das guerras espirituais e das armas espirituais que Deus te dá através da Bíblia Sagrada. Fique conosco, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum episódio. Fique conosco até o final desse vídeo. Bom, o diabo, ele é mestre em produzir imagens. Se você lembra do episódio de Jesus no deserto, lá em Mateus 4, versículo 8 e 9, a Bíblia fala que o diabo transportou Jesus até um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas depois disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Veja que o diabo, antes de falar, ele mostra. Primeiro ele mostra, depois ele mente, depois ele negocia e depois ele prende. Aqui está o código. O diabo nunca começa pela tentação, ele começa pela visão. Nós iremos falar sobre demônios que atuam na visão. Nós temos aqui uma lista completa e definida. Existem entidades que atuam nas 3 camadas da visão. Primeiro, vamos falar da visão física. Demônios de aparição e perturbação visual. Nós temos o Shedam, ou também chamados por alguns Shedim, demônios da aparição. Está lá em Deuteronômio 32:17. São espíritos que se manifestam em vultos, sombras e figuras nos cantos. Nós temos também os espíritos de pavor noturno. Está lá no Salmo 91:5, Eles atuam como vultos, distorção visual, sensação de presença. Nós temos também os espíritos de paralisia visual. Eles bloqueiam a percepção natural quando o ambiente está carregado espiritualmente. E nós temos também, em quarto lugar, o espírito do engano visual. Eles produzem ilusões, flashes, imagens rápidas para assustar ou confundir. Nós temos também os espíritos que atuam na visão mental. Demônios da imaginação, memória, expectativa. Nós temos em primeiro lugar o espírito de terror. Está lá em Jó 7,14. Está escrito assim: então me assusta com sonhos e com visões me aterrorizas. Aonde que esses demônios da mente atuam? Ele atua na mente criando imagens de morte, tragédias que ainda não aconteceram, acidentes imaginários, visões apocalípticas, cenas de sofrimento que nunca existiram. Em segundo lugar, como eles atuam na mente? Demônios da ansiedade visual. Eles atuam mostrando o pior futuro possível, cenários de perda, humilhação, rejeição, destruição, separação conjugal. Nós temos também o espírito da luxúria visual. Está lá em Mateus 5:28. Eles dominam o campo da imaginação, como cenas imorais,
pensamentos pornográficos repetitivos ou até repentinos, memórias eróticas involuntárias. Nós temos em quarto, demônios da autodepreciação. Mostra imagens internas de fracasso, você sendo rejeitado, você sendo abandonado, você fracassando repetidas vezes. E nós temos também em quinto os demônios da melancolia visual. Eles produzem flashes do passado, cenas de traumas, imagens de dor emocional. Bom, e nós temos também os demônios que atuam na visão espiritual. Então veja, nós falamos de visão física, visão mental e agora falaremos de visão espiritual. São demônios da cegueira, ilusão e obscurecimento. Em primeiro lugar, o Deus deste século, demônio da cegueira espiritual, está lá em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O que ele faz? Ele cria cegueira espiritual, falta de discernimento, incapacidade de perceber ataques, insensibilidade à presença de Deus. Em segundo lugar, eles atuam também como espíritos de escamas espirituais. Atos 9, a Bíblia diz: e caíram dos olhos de Paulo como escamas. Eles atuam impedindo a pessoa de ver a chamada, o propósito, direção, sinais de Deus e portas abertas. Nós temos também os espíritos da ilusão e sedução, como está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele cria percepções falsas e enganosas. Nós temos também o quarto, que é espírito de ofensa. Eles atuam na visão emocional. A pessoa passa a interpretar tudo errado. Você já viveu isso? Ou conheceu pessoas assim? Tudo que você fala, eles entendem totalmente ao contrário. Até na igreja, às vezes nós estamos pregando a palavra e a pessoa entende, distorce a pregação completamente. São demônios que atuam na mente espiritual, na visão espiritual. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos profundos a respeito disso. Vamos além dos conhecimentos. Bom, nós temos o jovem Eliseu, com cegueira espiritual, você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 6. No versículo 17, principalmente, a Bíblia diz assim: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Ele não via, a Bíblia fala, ele não via anjos, nem o fogo, nem cavalos, nem o exército celestial. Depois você lê lá 2 Reis, capítulo 6. Porque o espiritual dele estava fechado. Hoje muitos também estão cercados de anjos, mas não veem. Estão guardados, mas nunca percebem. Do outro lado nós temos também Balaão, um profeta cego, diz a Bíblia em Números 22. Balaão era profeta e mesmo assim não viu o anjo do Senhor parado no caminho. O jumento viu, mas o profeta não. Tem gente que é profeta, mas está cego. Tem gente que vê mais do que líderes. E nós temos também Adão e Eva. O ataque foi pela visão. Veja lá em Gênesis 3. A serpente só conseguiu tentar Eva quando mexeu na visão dela. Diz a Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Eva só viu isso depois que ouviu o diabo. O diabo alterou a percepção visual dela. Ela viu beleza onde havia morte. Bom, nós temos também Saul, a sua cegueira espiritual, depressiva. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Saul viu tudo distorcido pela opressão. Ele via Davi como inimigo, Deus como distante, o futuro como fechado. A opressão espiritual alterou a interpretação visual de Saul. Hoje chamariam isso de paranoia, delírio persecutório, distorção cognitiva.
mas era tudo espiritual. Vamos falar um pouquinho aqui a respeito da psicologia da visão. Como a alma vê? A psicologia diz que a mente não diferencia imagem real de imagem imaginária. Por isso, pesadelo deixa a pessoa com taquicardia, memória de trauma causa dor física. A ansiedade cria sintomas que parecem reais. O inimigo se aproveita dessa estrutura para gerar medo, crenças falsas, previsões negativas, ataques de pânico, sensação de vai dar errado. A maioria das pessoas não luta contra o que está acontecendo, mas contra o que elas imaginam que pode acontecer. E o diabo sabe disso. Por isso ele projeta imagens mentais. Vejamos algumas doenças espirituais disfarçadas de doenças psicológicas. Anote essas informações. Transtorno de ansiedade. Muitas vezes é espírito de terror visual. A pessoa imagina a tragédia o tempo todo. Isso não é ansiedade, é invasão espiritual. E a depressão? Muitas vezes é espírito de escuridão mental. A pessoa não vê cor, esperança e nem futuro. E o pânico? Espírito de colapso imaginário ou imagético. Do nada a mente cria uma imagem de morte iminente. Já conheceu alguém assim ou já viveu isso? E a obsessão? Espírito de repetição visual. A pessoa fica vendo a mesma cena mentalmente várias vezes. Transtorno do sono. Espírito do terror noturno. Pesadelos, vultos e até imagens. Vamos dar alguns exemplos do cotidiano. Aqui está onde o público vai se identificar. Quero que vocês se identifiquem ou identifiquem pessoas que estão passando por isso, que às vezes acham que é problemas psicológicos, mas são problemas espirituais. Você fecha os olhos e fica vendo rostos? Você deita e vê tragédias? Você dirige e imagina batida? Você pensa no futuro e só vê problema? Você sonha e acorda com o peso da imagem? Você imagina conversa que nunca aconteceu? Você imagina traição, rejeição e queda? Você vê vultos no canto da casa? Você vê sombras onde não tem nada? Você imagina sua própria morte repetidamente? Nada disso é normal. Isso é guerra espiritual contra a visão. Agora, como vencer os ataques à visão? Primeiro, santificar os olhos. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos vossos olhos. Segundo, purificar a imaginação. Declare, pode declarar agora. Minha imaginação pertence ao Espírito Santo. Terceiro, romper ilusões. Você precisa romper ilusões. Está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Vai anotando. Não posso ler todos os versículos, senão fica muito extenso o vídeo. Quarto, pedir visão profética. Abacuque 2:1. E em quinto lugar, quebrar esquemas. Atos 9:18. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito Santo entre agora na visão sua, na visão de todos que estamos assistindo agora. Que todo espírito de terror noturno, confusão, ilusão, escamas espirituais, cegueira, pavor, distorção, ansiedade imaginária e melancolia visual caia por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro: os teus olhos verão o que Deus vê. A tua imaginação será purificada. A tua visão espiritual será restaurada. Todo vulto desapareça. Todo pesadelo cessa.
toda distorção mental seja quebrada. Agora eu quero que você declare comigo agora, em nome de Jesus: meus olhos pertencem ao Senhor. Eu vejo como Deus vê. Declare isso com fé, em nome de Jesus. Bom, esse foi o episódio mais profundo até aqui da nossa série Guerra Invisível. Eu gostaria que você adquirisse um livro que eu escrevi, que é sobre guerra espiritual, a batalha espiritual do dia a dia. Você enfrenta guerras espirituais no seu dia a dia? Eu vou deixar aqui no link da descrição um livro, um material revelado por Deus. Como vencer a guerra espiritual no dia a dia. Guerreiro da fé. Você é um guerreiro da fé. E eu tenho certeza que você vai vencer essa guerra que você está enfrentando. Assista, se for necessário, repita o vídeo, assista novamente, até você entender que muitas das paranoias, medos, vultos, imagens que você vê na sua mente, na sua visão espiritual, na sua visão física, muitas vezes que a psicologia acha que é doença, talvez seja opressão espiritual, depressão espiritual, talvez até possessão espiritual. Procure ajuda espiritual. Se precisar, estou à sua disposição. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Um forte abraço.